Olá, queridos, a paz do Senhor, Pastor Francélio aqui. Se eu te pedisse para abrir a Bíblia no livro de Isaías, em seguida eu te pedisse para abrir no livro de 1 Coríntios, depois 1 Crônicas, e depois te pedisse para abrir Sofonias, em seguida Timóteo, você saberia identificar quais destes livros pertencem ao Antigo ou ao Novo Testamento? Aliás, você consegue identificar um livro se ele é do Antigo ou do Novo Testamento? Se a sua resposta for não, eu tenho duas dicas maravilhosas para você no vídeo de hoje, após a vinheta. Olá, queridos, a paz do Senhor. Então, vamos lá. Hoje a dica do pastor vai ser diferente, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui a tela do meu computador algo muito interessante para vocês na dica de hoje. Olha só o que está escrito aqui, ó, no computador, tá? Deixa eu fazer isso aqui ficar branquinho aqui, porque vocês não vão ver a dica agora não. Tá bom? Vocês não vão ver a dica agora não. Como identificar se um livro é do Antigo ou do Novo Testamento? Volta para mim aqui, ó. Observa só. Muita gente, até hoje, muita gente que tem aí 10 anos de fé, gente que até que prega o Evangelho, ainda tem dificuldades de encontrar livros da Bíblia. Eu aprendi os livros da Bíblia, eu tinha 12 anos de idade, eu decidi decorar os livros da Bíblia, porque era aquela competitividade, né, da gurizada da época lá, maratona bíblica, batalha bíblica, quem achava os textos mais rápido. Então eu decidi decorar os livros da Bíblia. Isso me facilitou muito na minha trajetória de fé, que eu comecei a pregar um ano depois que eu decorei os livros, com 12 anos de idade. Aos 13 anos eu comecei a pregar o Evangelho. E cheguei ao pastorado, e no pastorado eu percebi a grande deficiência das pessoas em conhecer os livros da Bíblia. E eu desenvolvi algumas técnicas para ensinar as pessoas a entenderem, a encontrarem livros da Bíblia. Inclusive, já vai deixando seu like aí se você gostou desse tema, vai deixando seu like, compartilhe. É a maneira que você faz, né, para você trazer a reciprocidade daquilo que eu estou passando para vocês. Eu estou dando a dica do pastor e vocês dão o seu like, né? Seu like, seu compartilhamento, não é isso? Essas dicas que eu estou dando a vocês aqui, elas não estão nas literaturas de teologia, não estão, porque a teologia vai te ensinar diretamente logo, a introdução bíblica e vai aquela coisa toda. O que eu estou passando para você aqui foram técnicas que eu desenvolvi para facilitar alguém que vai ingressar na teologia. Vamos lá para o meu computador. Hoje vai ser diferente. Olha só. Estamos aqui diante das dicas, né? Eu já falei para você como identificar se um livro é do Antigo ou do Novo Testamento. Eu já falei para vocês que iria mostrar essas técnicas aqui, que ele é o processo, né, de iniciação à teologia básica, né? E que eu já parti do princípio que eu também expliquei a vocês. Tem até aqui o link do vídeo que é dica para pregadores, tá? Então vamos partir para as regras agora. São duas regras. Serão duas regras que eu irei passar para vocês aqui. Olha só. A primeira regra, ela é cheia de exceções, mas não deixa de ser regra, você vai perceber que é importante. Agora, a segunda regra, ela não tem exceções, ela é absoluta. Tá? A regra que eu vou ensinar para você como sendo a segunda regra, ela é absoluta. Quando você ouvir o que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão identificar um livro, se é do Novo ou do Antigo Testamento, mas isso rapidamente, tá bom? Vamos voltar lá para o computador. Olha só. Vamos lá para as dicas. Deixei escondidinho aqui, porque vamos passando passo a passo aqui, tá bom? Olha aí, tem muita coisa aqui, ó, tá vendo? Vou deixar até aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Primeira regra com exceção, tá? Primeira regra com exceção. No Antigo Testamento, a maioria dos livros leva os nomes de seus autores, de cargos ou personagem principal desse livro, tá bom? Vamos observar um exemplo aqui, ó. Isaías, Amós, Jó, Jeremias, Joel, Ezequiel, tá vendo? São nomes, o livro está levando aqui o nome dos seus autores, tá? Com exceção de Jó, né? Porque Jó não é autor do livro de Jó. O autor do livro de Jó é Moisés, por isso que eu falei que também leva o nome do personagem principal. Pastor, e cargo? O senhor falou também que tem negócio de cargo aí. Que negócio é esse? Reis. Não cargo? Reis. Que mais? Olha aí, ó.
juízes. Reis e juízes. Não é um cargo? Reis, juízes. Você não vai encontrar um livro no Novo Testamento que tenha o nome de um cargo. Tipo assim, carta de Paulo aos sacerdotes. Não tem. Carta de Paulo aos profetas. Também não tem. Carta de Paulo aos pastores. Carta de Paulo aos presbíteros. Não tem esse tipo de livro que fala de cargo no Novo Testamento. Isso aí é só do Antigo Testamento, tá bom? Que é o livro do primeiro e segundo livro dos reis e o livro de juízes, né? O livro dos juízes. Então, somente no Antigo Testamento que tem isso aí, tá? No Novo Testamento, voltando lá para nosso computador, deixa eu dar uma mexida aqui, ó, isso, ó. No Novo Testamento, a maioria dos livros tem o nome de seus destinatários, tá? As pessoas que estão recebendo esse livro, quer seja uma pessoa ou um lugar. Olha só que coisa extraordinária, né? Olha que top das galáxias, né? Olha só. Veja só. Aos Tessalonicenses, então está falando de lugar. A Timóteo, está endereçado a Timóteo. Timóteo não é o dono do livro, não foi ele que escreveu. Não é igual o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Amós, o livro de Jó. Não é, ele é diferente. Ele é a carta de Paulo a Timóteo, de Paulo a Tito, entendeu? Ó, aos coríntios, aos romanos, entendeu? Então, a maioria dos livros do Novo Testamento, eles levam o nome dos seus destinatários, quer seja uma pessoa ou um lugar. Pastor, mas o senhor falou que tem exceções. Tem exceções, então olha aqui a exceção aqui, ó. Lá do Antigo Testamento, qual é a exceção de que os livros do Antigo Testamento levam o nome dos seus autores, dos seus cargos e personagens? Quais são as exceções? As exceções são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Já falei isso aí, esses livros aqui num dos vídeos aí que eu citei para vocês, né? Até cantei uma musiquinha bonitinha lá. Muito boa, composição, direitos autorais, tá? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não tem nome de ninguém isso aí, né? E também o livro das Crônicas. Também não tem o nome de ninguém, né? Não tem o nome de uma pessoa ou de uma personagem principal, nem de um cargo. Nenhum desses livros aqui, né? Então, observe que, com exceção desses, os demais livros levam essa regra também. E também os poéticos, tá? Os poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão ainda leva o nome de Salomão, né? Leva o nome de Salomão também. Mas com exceção desse aqui, tem gente que chama de Cântico dos Cânticos, então não tem às vezes o nome do Salomão aí. Mas os demais aí, ó, tá vendo? Os poéticos, esses também não levam o nome de ninguém. Então, com exceção dos poéticos, né? E dos 5 primeiros livros da Bíblia e o livro de Crônicas, os demais livros seguem esta regra aqui, tá bom? E qual que é a exceção, pastor Francélio? No Novo Testamento, as exceções do Novo Testamento são os 4 primeiros livros. Então, esses 4 primeiros livros, eles não entram nessa regra aqui, ó, que os livros do Novo Testamento têm o nome dos seus destinatários, porque no caso dos 4 primeiros livros aqui, ele leva o nome dos seus autores também, seus autores, mas são só os 4 primeiros livros, né? Que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Não de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, aliás, segundo os Lucas e João, que é assim que é a regra, que é a sequência, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Atos dos Apóstolos também, né? Vamos colocar aqui 5 primeiros aqui. O Atos dos Apóstolos também não tem nome de destinatários, né? Nome de destinatários e nem também nome de lugar. Atos dos Apóstolos. Fora esses 5 livros aqui, os primeiros 5 do Novo Testamento e os 7 últimos, só que 7 últimos aqui, observa só, que são Epístola de Tiago, mas observa que tem aquela regra do feminino, né? A Epístola de Tiago, Primeira Epístola de Pedro, Segunda Epístola de Pedro, Primeira Epístola de João, Segunda Epístola de João, Terceira Epístola de João e a Epístola de Judas.
elas também fogem dessa regra, porque ela tem nome de pessoas, leva o nome dos seus autores, apesar de que está no gênero feminino. E o livro de Apocalipse também, né? Vamos colocar aqui os 7 últimos, os 8 últimos, né? O livro de Apocalipse também não leva. Então, assim, ó, fora esses livros aqui, todos os demais livros seguem a regra que eu estou falando. Por isso que eu falei que essa primeira regra tinha bastante exceções, né? Bastante exceções. Vou apelar mais uma vez. Foi interessante, não foi? Vamos combinar. Foi interessante. Eu sei que você não sabia disso. Alguns até sabiam disso. Mas eu te faço um desafio aqui. Eu faço um desafio para você. Vamos lá. Pergunte para alguém que é estudioso da Bíblia, um teólogo, um pastor, um amigo seu que é pregador do Evangelho. E fala assim, irmão, como eu conseguiria identificar um livro que é do Antigo e do Novo Testamento? Me dá uma regra aí, umas 3 regras, 2 regras aí que eu identifico. Ele talvez vai te dar essa regra sim, ele conhece, mas ele vai pensar e vai tentar, olha, eu acho que ele vai tentar te dar uma explicação, mas não vai te dar da forma estruturada como eu estou te dando aqui, porque isso não está nas literaturas de teologia, tá? Eu desenvolvi essa técnica aqui para ensinar para as pessoas, para facilitar, tá bom? Vamos para a segunda regra. Essa segunda regra é muito mais simples e ela não tem exceções. Essa aqui é regra absoluta, é regra exclusiva. Então eu vou até colocar devagarinho aqui para vocês entenderem. Olha só, olha só. Regra exclusiva, tá? Os livros do Antigo Testamento, todas as vezes que você vê livros que terminem com El ou com Ias, estes livros pertencem ao Antigo Testamento. Não existe nenhum livro do Novo Testamento que tenha esse final aqui, que tenha esse sufixo aqui. El e Ias. Por quê? Por causa da língua. No hebraico, o El significa Deus. Tá? E o Ias também, que vem de Iar ou Iarro. Acho que tem até alguma explicação melhor aqui que eu fiz, olha só, para vocês entenderem aqui, ó. Olha que coisa legal aqui, ó. O livro de Isaías, por exemplo, lá no hebraico é Yeshayahu, né? Yeshayahu ou Yeshayahu, né? Lá mesmo, lá nas raízes seria Yeshayar, que é o Yah, que é Deus. Yah ou Yahu é Deus. Então, Yah ou Yahu ele foi traduzido como Ias. Ias, ele finaliza como Ias. Então, provavelmente, o Jeremias, o Malaquias termina com Yah ou Yahu. Tá? E o El é Deus. Ezequiel, Daniel, Joel, entendeu? Então, quando você vê um livro que termina com El, que termina com Ias, estes livros pertencem ao Antigo Testamento. E isso é absoluto. Isso é absoluto. Não existe um livro no Novo Testamento que termina com Ias. Não existe. Posso citar para você os livros do Novo Testamento aqui agora. Ó, Mateus, não termina. Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, 1º e 2º Coríntios, né? 1ª e 2ª aos Coríntios. Não termina. Gálatas, Efésios, não termina. Não termina, Efésios. Filipenses, Colossenses, 1ª aos Tessalonicenses, 2ª aos Tessalonicenses, não termina. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, viu? 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Nenhum destes livros tem a terminação El ou Ias. Isso é absoluto do Antigo Testamento. Lá é absoluto. Você não sabia disso, né? Pois é, aí. Por isso que você vai mandar um like. Ou eu não mereço o seu like, ou eu não mereço o seu compartilhamento, né? Vamos lá, vamos continuar. Observe só aqui, vamos lá. Olha só essa aqui, que top, né? No Novo Testamento, isso aqui também é absoluto. No Novo Testamento, quando você ouvir qualquer livro que tenha a terminação enses, ele pertence ao Novo Testamento. Pertence ao Novo Testamento. Todo enses pertence ao Novo Testamento. Por quê? Porque ela vai lá naquela regra que eu te falei, que no Novo Testamento, a maioria dos livros, ele tem esse destinatário, quer seja a pessoa ou lugar,
Então, ensis é tipo assim, se fosse Paulo fosse daqui, por exemplo, né, de nossos dias e nosso país, ele estaria mandando assim, ó, primeira epístola de Paulo aos paraenses, entendeu? Ensis, olha o ensis aqui, ó. Aos paraenses, eu sou paraense, tá? Aos piauienses, minha mãe é piauiense. Primeira carta de Paulo aos piauienses, eu moro no Mato Grosso, então, ó, terceira carta de Paulo aos mato-grossenses, entendeu? Esse ensis aqui é porque está falando de lugares. Então, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, os ensis são exclusividade do Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhum ensis no Antigo Testamento. Não tem ensis no Antigo Testamento. Então, quando o seu pastor, quando o pregador, quando o irmão da igreja for abrir a Bíblia e falar assim, vamos ler primeira aos Tessalonicenses, que você vê o censis, o ensis, você fala, opa, esse aqui é do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Então, todo ensis é do Novo Testamento, todo ias e todo el é exclusividade do Antigo Testamento. Ah, vamos dizer que você sabia essa regra. Você não sabia essas regras, tá? Muita gente não sabe dessas regras. Então, olha, se vocês compartilharem, se vocês me ajudarem, se nós começarmos a atingir números maiores aqui, eu vou trazer dicas cada vez melhores, elaboradas, e todas as vezes que eu trouxer dicas dessa forma, eu vou liberar e-book para vocês, vou liberar o PDF para vocês, tá? Porque aí vocês vão ter a informação, vocês vão ouvir, né? Mas vocês já vão ter também essa informação escrita. Então, eu vou deixar aí o compartilhamento para vocês, tá bom? Espero que este vídeo tenha ajudado você. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de dar o seu like. Que Deus em Cristo te abençoe. Tchau, tchau!